Olá! Se você se interessa pelo meio ambiente e por técnicas sustentáveis de tratamento de efluentes para evitar a poluição dos corpos hídricos, confira o nosso vídeo sobre Anamox, que é um processo biológico sustentável para a remoção de nitrogênio de águas residuárias. Meu nome é Juliana Calabria, eu sou professora aqui na UFMG, no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental há mais de 10 anos, e venho trabalhando com remoção de nitrogênio de águas residuárias pelo processo biológico Anamox. Antes de mais nada, qual que é a importância da gente remover nitrogênio de águas residuárias, tanto efluentes industriais quanto esgoto doméstico? O nitrogênio ele pode causar eutrofização artificial quando lançado nos corpos d'água, principalmente em água parada, em reservatórios e em lagos, mas também pode ser um grande problema em corpos de água corrente, como rios, por exemplo. Então, para evitar a eutrofização artificial dos corpos d'água, é importante que façamos o tratamento adequado desses efluentes para a remoção tanto da matéria orgânica quanto do nitrogênio amoniacal. E nesse sentido, ao longo dos últimos 100 anos, o processo convencional que vem sendo empregado para a remoção de nitrogênio é o processo biológico de nitrificação seguido de desnitrificação. Esse processo ele funciona, porém tem um gasto enorme de energia. Para que a nitrificação ocorra é necessário que exista aeração e depois no processo subsequente, que é anóxico da desnitrificação, é necessário que seja adicionada uma fonte adicional de carbono orgânico. Então, nesse sentido, esses processos, eles consomem muita energia, produzem muito lodo e também consomem fonte externa de carbono. O processo Anamox, por outro lado, Anamox vem da sigla em inglês Anaerobic Ammonium Oxidation, que é a oxidação da amônia sob condições anaeróbias. Então, foi descoberto na década de 90, na Holanda, por pesquisadores da Universidade Tecnológica de Delft, bactérias capazes de fazer essa oxidação completa do íon amônio a nitrogênio gasoso, utilizando nitrito como aceptor de elétrons. Essa é uma bactéria que está presente na natureza, mas foi descoberta, nesse caso, num reator de leite fluidizado desnitrificante. E a partir daí, vários estudos foram feitos no sentido de identificar a taxa de crescimento dessa bactéria, condições nutricionais que essa bactéria requer para o seu crescimento, enfim, todas as condições ótimas para o desenvolvimento dessa bactéria, que então, se aplicada para a remoção de nitrogênio de águas residuárias, esse processo Anamox se torna um processo muito interessante, um processo que economiza energia, porque a bactéria é anaeróbica, então não é necessário fazer aeração do sistema para que ocorra a oxidação da amônia a nitrito e nitrato, como no processo convencional de nitrificação, né? Então a bactéria ela é anaeróbica, ela vai oxidar a amônia diretamente a nitrogênio gasoso, mas sim é necessário uma pequena aeração para que possa ocorrer o processo de nitrificação parcial, que é necessário para a aplicação posterior do processo Anamox. Então, as pesquisas que eu venho fazendo aqui no DESA há mais de 10 anos é no sentido de aumentar a biomassa dessa população de bactérias Anamox, porque ela está presente na natureza, então ela está presente no sistema de lodos ativados, nas estações de tratamento de esgoto doméstico, né? Porém em baixa proporção. Então, para que a gente pense na aplicação desse processo para a remoção de nitrogênio de esgoto doméstico ou de um outro efluente, por exemplo, é necessário que a gente tenha um reator, uma quantidade considerável de biomassa Anamox. Então, o que a gente faz aqui no laboratório, em fermentadores, que são frascos de vidro fechados, nós aumentamos a biomassa Anamox através do fornecimento de todas as condições necessárias para essa bactéria crescer, que é a condição anaeróbia, temperaturas de 30 graus, pH 7, enfim. Com meio de cultura, a gente faz o aumento dessa biomassa Anamox e aí, tendo esse lodo com atividade Anamox, a gente pode fazer diferentes estudos e testes. Então, um estudo muito importante que já foi feito aqui pelo meu grupo, através de desenvolvimento de
dissertações de mestrado e doutorado, foi mostrar que esse processo Anamox ele foi eficiente para a remoção de nitrogênio de efluente anaeróbio doméstico. Aqui no Brasil a gente vem utilizando muito os reatores anaeróbios do tipo ASB, né, para o tratamento de esgoto doméstico, mas o efluente que sai desse tratamento ainda contém nitrogênio amoniacal e, portanto, precisa haver um pós-tratamento para a remoção desse nitrogênio para que a gente possa lançar esse efluente de forma adequada, né, no corpo receptor, cumprindo, né, dessa maneira com a legislação ambiental. Então, o processo Anamox ele pode ser uma alternativa interessante para a remoção de nitrogênio desse efluente anaeróbio. Nós já fizemos testes aqui com efluente anaeróbio real, né, proveniente da ET-ONSA e também dos reatores que nós temos em escala piloto no Centro de Pesquisa em Desenvolvimento do Saneamento, que é uma estação experimental que o DESA tem junto à ET Arrudas, né? E o resultado dessa pesquisa mostrou que o processo ele é eficiente, ele pode remover nitrogênio com valores de eficiência de até 90% e que a matéria orgânica ainda presente nesse efluente anaeróbio, né, a DQO, ela não atrapalha o crescimento, não interfere no crescimento das bactérias Anamox. Então, é um processo considerado sustentável, porque economiza energia. Como as bactérias Anamox crescem muito lentamente, a taxa de duplicação delas é em torno de 7 a 11 dias, a produção de lodo formada nos reatores é muito baixa. Então essa também é uma grande vantagem, porque depois as estações de escala plena, que futuramente forem aplicar esse processo, vão ter uma quantidade muito pequena de lodo sendo gerado para depois ter a necessidade de ser gerenciado, né? Se comparado com as estações convencionais, que utilizam um sistema de lodos ativados que tenham tanques, né, para nitrificação e desnitrificação. Atualmente no mundo já existem mais de 125 reatores em escala plena, utilizando ou o processo Anamox ou o conjugado processo de nitrificação parcial e Anamox, para tratar tanto o licor proveniente do gestor anaeróbio de lodo, né, nas estações de tratamento de esgoto que tenham lodos ativados, quanto efluentes industriais, e alguns testes estão sendo feitos lá fora, né, para a remoção de nitrogênio de águas residuárias com baixa concentração de nitrogênio, que são as águas residuárias domésticas, né? Mas com os testes que nós já fizemos aqui em condições tropicais, no Brasil com efluente real, nós já mostramos que é possível sim aplicar o processo Anamox como pós-tratamento, né, de efluente anaeróbio para a remoção de nitrogênio amoniacal de esgoto doméstico. Bom, então é isso. Muito obrigada pela atenção e se você gostou do vídeo, compartilhe, comente com os colegas, com outros profissionais da área de saneamento ou da área de microbiologia ambiental e até a próxima. Obrigada.